Olá pessoal, sou o Bruno, estou aqui com o Leonardo, somos alunos do MECAI. Estamos aqui para apresentar nosso projeto da disciplina Visualização de Informação dos professores Afonso Paiva e Douglas Cedrin. Bom, nosso trabalho se enquadra no contexto de documentos fiscais eletrônicos, mais especificamente a nota fiscal eletrônica, a NFE. As notas fiscais eletrônicas são nossa principal fonte de dados, onde através de técnicas de visualização de informação, buscaremos responder algumas perguntas de nosso interesse. Recentemente, nosso país passou por uma crise, a greve dos caminhoneiros. Neste trabalho, estamos interessados em entender os efeitos dessa greve e responder perguntas do tipo: como a economia se comportou durante a greve? Qual foi o impacto da greve na economia? Como se deu a recuperação pós-greve? Eu e o Leonardo trabalhamos em uma empresa de São Carlos chamada Arquivei. A Arquivei é uma plataforma de gestão de documentos fiscais eletrônicos que oferece a seus clientes uma forma fácil de obter as notas fiscais recebidas, que são aquelas emitidas contra o CNPJ da empresa, através de um web service oferecido pela Secretaria da Fazenda. A Arquivei possui milhares de clientes, totalizando uma quantidade muito grande de documentos. Esses documentos são arquivos XML semi-estruturados, que contêm informações sobre as partes envolvidas em uma transação comercial, e são a fonte de dados que utilizaremos para tentar responder as nossas perguntas. Aqui explicamos um pouco do procedimento de coleta dos dados antes de aplicarmos as técnicas de visualização. Como a base de dados Arquivei é muito grande, trabalhar com todos os dados seria inviável. Restringimos a nossa análise apenas aos clientes do estado de São Paulo. O período escolhido para análise foi o período dos dias 13 de maio a 8 de junho, que engloba todo o período de greve, a semana anterior à greve e a semana posterior à greve. Os documentos selecionados englobam mais de 60 mil transações financeiras, que representam 600 milhões de reais em valor, 8 mil empresas e 685 ramos de atividade. Para as análises, foram também extraídos os ramos de atividades de cada empresa, o CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. As principais ferramentas utilizadas para o trabalho foram o Tableau e SQL. Para a visualização, utilizamos primeiramente gráficos de linhas, para entender realmente se é possível, através de notas fiscais, sentir algum efeito da greve. Utilizamos como técnica principal os tree maps, para entender como os principais setores econômicos se comportam pré, durante e pós-greve. Fizemos 2 tree maps para cada dia do período selecionado, um tree map para a quantidade de notas emitidas e outro com o valor total de notas emitidas. Para complementar os tree maps, utilizamos os stacked bars, onde foi possível, em uma única visualização, ter um panorama geral do que ocorreu durante a greve. E por fim, fizemos uma análise comparativa entre 2 setores importantes da economia, varejo e indústria, através de gráficos de área. Estamos aqui com uma visão do Tableau para mostrar as visualizações realizadas. Aqui está o primeiro gráfico de linhas, mostrando o número total de vendas no período. Na semana anterior à greve, o número se mantém relativamente constante, entre 3.500 e 4.000. Quando a greve se inicia em 21 de maio, percebe-se claramente o declínio que se estende até 28 de maio. Uma crescente dos números é iniciada no dia 28, porém, devido ao feriado de Corpus Christi, tal retomada não se dá continuidade. Apenas após o fim de semana após o feriado que a situação melhora, e na semana subsequente à greve os números retornam ao patamar normal.
Passamos agora para o gráfico de linha para o valor total em reais das transações. Esse gráfico possui um comportamento similar ao anterior, com exceção de um pico nos dias que antecedem a greve. Tal pico pode ser justificado pela estocagem de combustível de aeroportos, antecipando a provável greve. Bom, aqui é o Leonardo. Eu vou dar seguimento a essa apresentação. Como o Bruno comentou, nós conseguimos observar durante a greve algumas mudanças do comportamento normal dos dados, aquilo que se espera para um dia comum de dados no que se refere às transações comerciais da Arquivei. Eu estou aqui também com o Tableau aberto e a primeira visualização que a gente utilizou para tentar entender um pouco melhor o que aconteceu durante a greve foram os tree maps. Então, esse primeiro tree map que a gente fez aqui, ele mostra a participação de cada setor da economia na quantidade de transações financeiras total de cada dia. Então, a gente tem esse slider aqui na direita com a data de emissão das notas. Então, eu posso escolher qual data eu quero aqui. Vou colocar para o dia 14, exatamente uma semana antes da greve. E a gente pode identificar aqui os setores da economia pelos dois primeiros dígitos do KNAI das empresas. O KNAI, como a gente já falou, é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, dando alguns exemplos, esses KNAIs que mais aparecem, 45, 46, 47, eles são KNAIs de comércio de mercadorias, comércio por atacado, comércio de automóveis, comércio de varejo. Então, cada um desses prefixos ele vai significar alguma coisa. Vocês podem encontrar a fonte disso no site da Receita Federal, que é de onde vem a classificação de empresas, de indústrias, né? Então, falando um pouco mais desses KNAIs, os KNAIs que mais aparecem são os de comércio, como eu já falei, 45, 46, 47. Esse KNAI aqui, o 51, ele é um KNAI especial, porque é um KNAI de transporte aéreo. A gente vai ver mais pra frente por que ele é um pouco mais especial. E dentre os KNAIs que mais aparecem aqui, a gente tem também o KNAI 10 e o KNAI 14, além do KNAI 22, 25, que são KNAIs de indústrias também. Tá? Então, os KNAIs eles são agrupados segundo algumas faixas de KNAIs, e da faixa do 10 até mais ou menos o 30 são KNAIs de indústria. A faixa do 45 ao 48 são KNAIs de comércio. 50 são KNAIs de transporte em geral, 51 em especial transporte aéreo. Esses são os principais KNAIs que aparecem no dia normal de transações da Arquivei, então eu selecionei aqui o dia 14 de maio. Então, pelos nossos dados, nós sabemos aí que esse é o comportamento normal dos dados, a gente ter uma parcela maior na quantidade de vendas, tá? Dos KNAIs de comércio. Tá? Então, nessa primeira visualização, a gente está falando de quantidade de transações financeiras. Tá? Não necessariamente só vendas, podem ser compra, venda, e até mesmo o transporte de mercadoria por uma empresa. Tá? Então, a gente pode observar aqui o que acontece no dia 14, uma semana antes da greve, e aí eu vou avançar aqui até o dia 21. Pode ver que teve bem pouca alteração, o panorama permanece mais ou menos o mesmo. Se a gente avançar aqui até o dia 4 de junho, a gente vê que tem alguma modificação também, a gente tem esse KNAI novo, KNAI 20, mas é um KNAI de indústria. Tá? Isso pode mostrar uma certa recuperação da indústria, por algo que possa ter acontecido, mas não é nada muito diferente do que a gente espera. Então, os KNAIs, principalmente de indústria e de comércio, são aqueles KNAIs que mais aparecem quando a gente faz o estudo de quantidade de transações financeiras durante a greve. Então, vou avançar a nossa visualização aqui para a próxima visualização que a gente vai utilizar. Nessa próxima visualização, a gente também tem um trimap, mas agora a gente está olhando para o valor total de transações financeiras para cada setor da economia. Então, antes a gente estava falando da quantidade total de transações, agora a gente está falando de valor. Então, a gente pode observar aqui, vou voltar na visualização anterior. Nesse caso aqui, para o dia 21 de maio, o KNAI de prefixo 46 fez 1.400 transações financeiras nesse dia. Nós registramos 1.400 mais ou menos.
E avançando para essa próxima visualização que eu vou mostrar para vocês, a gente tem um panorama de quanto isso significa em valor. Então, o KNAI de prefixo 46, ele teve um volume de transações financeiras de aproximadamente 15 milhões de reais, tá? Que é esse VNF, que se refere a valor de nota fiscal. Tá bom? Então, novamente, os KNAIs que mais aparecem aqui, eu estou olhando para o dia 14 de maio, novamente, uma semana antes da greve. Os KNAIs que mais aparecem são os KNAIs que a gente já tinha visto, 46, 47, o 10 está aqui, 14, os KNAIs de indústria no geral, e aqui está o KNAI de transporte aéreo. Então, como disse anteriormente, isso aqui é uma foto de um dia normal de transações da Arquivei, onde o mais comum é que a gente tenha mais transações financeiras do setor de comércio, do setor de indústria, principalmente. Se nós avançarmos aqui para o dia 21, nós vamos observar que aí sim nós verificamos uma diferença significativa no que aconteceu nesse dia. No dia 21, o KNAI que mais aparece, o KNAI 51, é o KNAI de transporte aéreo. Ele movimentou nesse dia mais de 90 milhões de reais. O que faz certo sentido, né? No primeiro dia da greve dos caminhoneiros, o setor de transporte aéreo teve um desempenho muito bom. Então é isso que a gente consegue observar aqui nesses primeiros dias, né? E aí, se a gente for lá para o fim da greve, vamos lá para o dia 4 de junho, uma semana depois da greve, a gente observa que os dados voltam novamente àquela distribuição que a gente mostrou no começo, né? Então, está aqui o KNAI de comércio, a indústria vendendo um pouco mais, tentando se recuperar, e a maioria dos outros KNAIs também de comércio, e o transporte aéreo aqui voltando a ser normal para um dia normal, né? Um dia fora da greve, tá? Nós passamos aqui para a nossa próxima visualização usando o Stacked Bar. Então, como já dito pelo Bruno, né? Com essa visualização, nós conseguimos verificar numa só visualização mais ou menos a mesma coisa que a gente via no Trimap. Mas agora a gente consegue ver toda a linha temporal, né? Antes a gente tinha uma visualização um pouco melhor da representatividade de cada setor da economia. Agora no Stacked Bar a gente consegue ter essa visualização, mas observando toda a linha do tempo que a gente está analisando. Então nessa primeira visualização a gente está falando de novo da quantidade total de vendas, de transações financeiras que aconteceram num dado dia da greve, do dia 14 de junho até o dia 8 de junho, tá? Então um período inteiro. E como a gente disse lá nos Stream Maps, em que a gente fazia análise dia a dia, a gente pode ver que teve pouca alteração, né? Principalmente em relação ao comportamento dos principais setores da economia. Então a gente pode ver aqui os setores que mais aparecem, 46, 47, 45. Então, o setor de comércio aqui é responsável por mais de 70%, né, de todo o volume de transações financeiras do Arquivei, quando a gente fala em quantidade total de vendas. E a gente vai ter aqui para cima também indústria e o 51, que a gente estava falando anteriormente, o setor de transporte aéreo. Então, essa visualização é muito legal, porque ela deixa a gente ver o percentual também em relação ao total na quantidade de vendas que existem. Antes a gente tinha dessa maneira aqui, mostrando o tamanho do quadrado sendo proporcional à quantidade de vendas. Agora seria a largura de cada faixa, a quantidade de vendas, né? Então a gente consegue observar aqui que não tem muita mudança em relação à participação de cada setor da economia na quantidade de transações financeiras que acontecem durante os dias, tanto da greve, quanto antes da greve, quanto depois da greve. A gente consegue ver aqui um dia um pouco especial, que tem um comportamento um pouco diferente, o dia 31. O dia 31 ele foi um dia atípico, porque ele foi um feriado, uma quinta-feira de Corpus Christi. Então ele tem realmente um comportamento um pouco diferente, muito provavelmente porque as indústrias mais significativas que apareciam aqui não vão aparecer nesse dia, por estarem ou fechados ou realizando sua manutenção durante o feriado.
né? Então, com exceção desse dia aqui, nós podemos ver que o comportamento de quase todos os setores eles se mantêm muito semelhantes, né? Não há grande variação na quantidade total de transações financeiras. Passando aqui a nossa próxima visualização, agora a gente está falando também de um stack de par, mas que vai mostrar para a gente o total diário, né, a participação de cada setor da economia em relação ao valor total que esse setor movimentou num dia. Então nós podemos ver aqui que, por exemplo, nesse dia, o KNAI 46 movimentou 56% do valor total movimentado nesse dia. Então é a mesma visualização que a visualização anterior, mas agora utilizando o valor das notas, não a quantidade de transações financeiras. Então nós somamos o valor de todas as transações financeiras para cada dia, agrupamos aqui por setor da economia, e aí nós tivemos esse comportamento. E aí, ao contrário da visualização anterior, a gente pode ver que a gente tem vários picos e vales aqui, tem vários setores da economia que se comportam de maneira bastante diferente, né? Então, esse primeiro aqui de baixo, o mais significativo, ele é o 46, que é o comércio, como a gente já falou. A gente pode ver que aqui no dia 21 ele sofre um grande impacto, porque é o primeiro dia da greve, né? Depois aqui no dia 24 ele tem um dia bom, mas ele volta no dia 28 a ter um dia ruim, né? Lembrando que nessas visualizações, em todas as visualizações, a gente removeu os fins de semana, que eles costumam ter comportamento atípico, porque menos empresas fazem movimentações financeiras. Então, esses picos e vales, eles não têm nada a ver com o fim de semana. Tá? Então, a gente pode observar que a greve aqui, ela teve sim um efeito no setor de comércio, principalmente, tendo alguns dias bem abaixo da média do que é o esperado, que seria o comércio participar com mais de 50% das transações financeiras, do valor das transações financeiras num dado dia. E mais curioso ainda, a gente observar que o dia 50, o KNAI de prefixo número 51, que é o KNAI de transporte aéreo. A gente pode ver que aqui nos dias iniciais da greve ele tem um desempenho muito bom, ele participa muito mais da economia, digamos assim, do que nos dias normais. Se a gente olhar um pouco antes da greve, um pouco depois da greve, ele normalmente tem uma faixinha um pouco mais estreita aqui. Então, o setor de transportes aéreos aparentemente teve uma movimentação financeira um pouco melhor durante os dias da greve, né? Por fim, a última análise que nós fizemos aqui foi uma análise isolando apenas dois setores da economia. O KNAI de prefixo 10, que é o KNAI da indústria, e o KNAI de prefixo 46, que é o KNAI de comércio. E nós fizemos uma comparação também usando o stack bar, mas agora seria o percentual de diferença em relação ao primeiro dia da greve. Nessa primeira visualização, estamos usando novamente a quantidade total de transações financeiras em um dado dia. Então, se a gente olhar num dia aqui, ó, por exemplo, no dia 28 de maio, o KNAI 10, ele teve 40% a mais de transações financeiras em relação ao primeiro dia da greve. Então, observando o que esse gráfico está dizendo para a gente, ele está dizendo mais ou menos que a indústria aqui, né, o KNAI de prefixo 10, ela não foi tão afetada se a gente olhar para todos os dias. Ela teve um desempenho razoavelmente bom, só que nos primeiros dias da greve ela teve um desempenho um pouquinho abaixo. Mas ela, em relação à quantidade de transações financeiras, ela tem um desempenho normal, então um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. E aqui no dia 1º de junho teve um desempenho bem acima do esperado daí, né? Que seria um desempenho provavelmente procurando se recuperar de prováveis perdas durante a greve. E o comércio acontece a mesma coisa, mas o comércio sofre um pouco mais, tem um pouco mais de
instabilidade aqui nos dias da greve, do começo da greve até o dia 31, aqui quando acaba, e sua recuperação também é um pouco menor quando a gente analisa a quantidade total de operações financeiras realizadas durante a greve. Usando aqui a mesma visualização, mas agora falando do valor, né, que cada setor da economia movimentou em relação ao primeiro dia de greve, aí sim a gente vê que nos dias da greve, no começo do gráfico aqui, os dois setores perderam, movimentaram significativamente menos dinheiro, né, durante a greve. A gente pode ver aqui que a indústria, o KINAI 10, ela chegou a perder 80% de transações financeiras nos dias da greve, o comércio 70%, estão registrando bem menos em relação ao valor de transações financeiras nesse começo da greve. E a indústria, logo no fim da greve aqui, ela já se recupera muito bem. No dia 1º de junho, a indústria já registra 800% a mais de vendas em relação ao primeiro dia da greve. Então, 8 vezes mais vendas em relação ao valor vendido no primeiro dia da greve, o que já é um indicador forte de que a indústria estava se recuperando aqui, né? Já o comércio, o varejo, né, ele demora um pouco mais, demora uns dias a mais para conseguir voltar a ter um desempenho melhor do que o primeiro dia da greve. Como a gente está comparando com o primeiro dia da greve, é esperado realmente para se recuperar uma empresa, uma indústria, alguém no varejo, tenha que ter realmente um percentual significativamente positivo, né, em relação ao primeiro dia da greve. Então, é isso, pessoal. A gente encerra esse vídeo aqui. A gente espera ter conseguido mostrar a importância da visualização e de técnicas como Trimap, Stacked Bar, que foram bastante úteis para a gente analisar esses dados financeiros vindos de documentos fiscais, fazendo esse pequeno exemplo aqui sobre o que aconteceu durante a greve dos caminhoneiros, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até uma outra oportunidade.